alegria de estar com seu rádio ligado, a emoção de ouvir, ficar conectado, a melhor estação pra sintonizar. Rádio Brasil Espírita. A Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas, Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Leone Soares. Boa tarde, querido rádio ouvinte. Estamos nós aqui mais uma vez com o nosso programa Conversa Fraterna, esse momento de encontro, de reflexão sobre a nossa caminhada, a nossa jornada, sobre o Evangelho de Jesus, sobre aquilo que a doutrina espírita nos traz como orientação, como caminhada, não é? Como um caminho para chegarmos aos nossos objetivos de transformação interior, para alcançarmos mais rapidamente a felicidade que nós tanto almejamos. E queremos compartilhar com você esse momento, e a sua audiência é muito gratificante para nós. E você poderá também participar do programa através dos nossos meios de acesso, de comunicação com a rádio, formulando as suas perguntas, os seus questionamentos e dessa forma tornando o programa mais dinâmico e mais em sintonia com as suas necessidades, que também são as nossas. Então, nosso boa tarde a todos. Nosso boa tarde ao Márcio Eduardo, que como sempre fica aqui na técnica, dando a cobertura necessária. O nosso boa tarde à nossa querida amiga Cláudia Gallenberg, que está lá em Campinas, nos auxiliando. E os nossos agradecimentos, sobretudo, a Jesus, que nos concede, como um emissário de Deus, tanta coisa maravilhosa, inclusive esses momentos de reflexão, de paz, de serenidade. Como fazemos? Iniciamos nosso trabalho com a leitura de uma mensagem para a preparação do ambiente. E hoje a mensagem escolhida foi Coisas Mínimas. Pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Um sábio não pode esquecer-se de que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não foram devidamente consideradas e compreendidas. De modo geral, o homem não está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados. Os espinhos também se destacam, as pedras salientam-se na estrada comum. Convém, desse modo, atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou. Compreendendo a importância disso, o Mestre nos interroga no Evangelho de Lucas:
Pois se nem podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? É uma mensagem de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, um extrato da mensagem com a psicografia de Chico Xavier. Uma mensagem, como sempre, muito bela, e Emmanuel tem uma síntese, um poder de síntese imenso, e ele nos faz refletir sobre a necessidade que nós temos de cumprir os nossos deveres a partir das coisas mais simples, daquilo que se nos apresentam como coisas tão singelas do nosso dia a dia. Só assim nós poderemos, ao executar bem essas coisas mínimas, galgar mais adiante patamares maiores na nossa caminhada evolutiva rumo ao Criador. Hoje nós temos como convidado especial o nosso companheiro Renato Holanda, já conhecido nosso aqui do programa, tanto do programa Conversa Fraterna quanto do Espiritismo em Foco, que acontece às terças-feiras às 15 horas, no horário aqui de Maceió, não é? E o nosso querido Renato Holanda, ele nos traz o tema a verdadeira caridade. Nós nos referimos tanto à caridade, não é? Particularmente no meio espírita. Então o Renato vai trazer algumas considerações, ilações que com certeza clarearão o nosso entendimento sobre o tema. Com a palavra, então, o Renato para os seus cumprimentos aos nossos ouvintes. Renato. Muito bem, um grande abraço, Leone, e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Um abraço ao nosso amigo na técnica, o Márcio, e a toda a equipe dessa emissora que tem feito um trabalho assim muito relevante, um trabalho muito belo na divulgação do Evangelho do Cristo e dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. A palavra caridade, ao contrário do que muitas pessoas possam imaginar, ela não veio aqui à Terra pelos lábios do Mestre Jesus. Jesus, ele viveu a caridade em todos os instantes da sua vida. Ele ensinou a caridade, mas ele não pronunciou essa palavra caridade. Essa palavra caridade, ela veio surgir justamente através de uma epístola de Paulo de Tarso, numa circunstância muito interessante. Depois do grande trabalho renovador de Paulo de Tarso dentro do movimento cristão, ele fez com que diversos núcleos religiosos fossem fundados à margem do Mediterrâneo, de outros rios, do Jordão, dentre outros. Então, aquelas igrejas, aqueles grupos eram fundados e ele mantinha uma espécie de uma correspondência. Chegavam para ele muitos problemas, picuinhas, coisas que dificultavam o trabalho no começo. E quando esses problemas começaram a surgir, Paulo fez uma prece meio que desesperado, pedindo a inspiração da espiritualidade para tentar resolver aquele problema, e ele recebeu o influxo do pensamento do Cristo, dizendo para ele: fale através das epístolas, escreva essas epístolas e as circunde em todos os núcleos, mande para os núcleos. As pessoas de boa vontade vão com certeza aceitar essas verdades divinas. Eu estarei junto de Estevão e passarei para Estevão as informações, e Estevão lhe passará. Então foi feito um acordo mediúnico entre Jesus, Estevão e Paulo de Tarso. E ali
passaram a vir aquelas belíssimas mensagens, inclusive a que cita a caridade, meu querido Leone, eu trouxe aqui no papel impresso, que está aí, ela faz parte do Evangelho, do capítulo 15, do Evangelho segundo o Espiritismo, que ela fala sobre a verdadeira caridade, né? Fora da caridade não há salvação, e ela fala muitos aspectos que eu acredito que, ouvindo essa mensagem novamente, as pessoas vão começar a compreender. A partir daí a gente vai esmiuçar mais esses pontos que são trazidos aí. É a epístola, a primeira epístola aos Coríntios, a epístola de Paulo. Ela está inserida no capítulo Fora da Caridade não há salvação, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Ela é intitulada Necessidade da Caridade segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houver distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houver entregado o meu corpo ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, não se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Tá aí a mensagem, né? Que dá para nós uma dimensão do que quer dizer caridade, ou seja, o amor em ação, o amor vivido. Porque se alguém me pede uma doação e eu dou, por exemplo, alimento ou dou comida, eu não fiz caridade. Eu fiz ali uma filantropia, né? A caridade realmente é quando eu vou levar aquela roupa, aquela comida para uma família pobre e vou dar aquilo ali de coração, de amor, sem precisar nenhuma espécie de... ou seja, tem pessoas que dão as coisas com desdém, com... tipo, botar um prato debaixo da porta e dizer, toma aí para tu comer. Isso é uma caridade que machuca. Isso não é caridade. Não chega nem a ser caridade. A caridade é como Jesus, quando ele cita na abertura do capítulo 15, tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Tive prisioneiro e me visitaste. Tive doente e me amparaste. Aí ele sai relatando uma série de coisas, dizendo que todo aquele que fizer qualquer um daquelas coisas com qualquer um dos seus pequeninos, é a ele que o fizeram. Então isso é a caridade, é esse sentimento nobre que a humanidade, graças a Deus, está começando a entender e vivenciar de uma forma mais relevante. Muito bem, Renato. A prática da caridade, ela está essencialmente fundamentada no amor, não é? Porque o importante não é a forma, não é o que se dá, mas é o amor que nós colocamos naquilo que estamos fazendo. Com certeza. Porque senão ela não terá valor, não é? Como Jesus lembra, o óbolo da viúva,
né? Justamente. E Jesus salienta bem aquela moeda daquela senhora tinha uma relevância muito grande, talvez nem tanto materialmente para quem recebeu, mas do ponto de vista espiritual tinha um significado grande para ambos, para o doador e para quem estava recebendo, porque ali junto com aquela moeda estava sendo doado também o amor. Aliás, me lembra até algumas circunstâncias da vida do Cristo, da vida de Chico, né? E o Chico fazia questão de distribuir um pãozinho quando no começo da vida, que ele não, do mediunato dele, quando ele não tinha tantos amigos que o ajudassem, então ele fazia questão de distribuir um pãozinho com uma moeda, e algumas pessoas questionavam: mas Chico, isso aí é tão pouco, tal, não vai resolver o problema de ninguém. E o Chico respondia: não, mas eles não estão vindo aqui atrás disso, do pão e da moeda, eles estão vindo aqui atrás de amor, e a moeda e o pão estão sendo veículos, né, dessa energia, desse carinho, desse amor. Então é importantíssimo essa compreensão, não é, Renato? Com certeza. É interessante que Joana de Ângeles, ela destaca que as palavras de Jesus elas foram pronunciadas para atravessar os milênios. Então, tudo que o Cristo falou até hoje é roteiro de luz vigoroso para todos nós. E ele colocou muita coisa em parábolas que são uma forma de ensinar bastante interessante, uma forma através de uma história. O pedagogo divino, Jesus, ele tinha essa facilidade de, contando uma história, fazer com que as pessoas que não estavam alcançando determinado ensinamento viessem a compreender. E certa feita é perguntado para Jesus qual era o maior mandamento da lei. E ele responde com outra pergunta: tu, como lês o maior mandamento da lei? Ele diz: amarás teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de todo o teu entendimento. E o segundo, amarás ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus diz: pronto, é isso aí, faça isso, estarás no reino dos céus. Aí a pessoa vai e reindaga Jesus, isso no capítulo 15, disse: mas Senhor, quem é o meu próximo? Quem é esse próximo? Aí Jesus responde, não dizendo quem é o próximo, ele responde com uma história. Ele diz assim: certa feita, um homem baixava de Jerusalém a Jericó, e na estrada os ladrões o saltearam, roubaram seus pertences e o machucaram bastante, deixando-o meio morto, estirado na estrada. Alguns momentos depois, passava por ali um sacerdote. O sacerdote, vendo aquela pessoa lá, olhou e passou à direita. E depois de algum tempo passou o levita. Vendo aquela pessoa lá, também passou à direita, seguiu em frente. E aí vem um samaritano. Isso tem uma simbologia muito importante, porque samaritano era o povo da época considerado o povo imundo, o povo que não servia de nada, o povo que, o cara dizia, veio da Samaria, pronto, não presta. É como se fosse o gueto, o lugar onde as pessoas de conduta equivocada vivem. E Jesus quebra todos os paradigmas nesse instante. Quando esse samaritano vem, conta Jesus, ele pega aquele homem que está caído no chão, o acolhe em seus braços com todo carinho,
lhe ata as feridas e as lava com azeite e vinho. Depois o coloca em sua montaria e levam até uma hospedaria. Nessa hospedaria, ele chama o estalajadeiro e lhe dá 2 denários, dizendo: olhe, cuida bem dele. O que gastares a mais do que isso, quando eu voltar, eu te satisfarei. E aquele homem é assistido pela bondade daquele samaritano. Aí Jesus retorna para a pessoa que perguntou quem era o próximo. Disse: qual dentre vós você acha que foi o próximo desse homem caído lá no coisa? Aí a pessoa responde: é claro, Senhor, foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Ele disse: irei e fazei o mesmo o que fez o samaritano. Ele quebra todos os paradigmas de rótulo religioso. Não importa se eu sou espírita, evangélico, católico, se eu sou ateu, não importa. O que importa para Deus, para a divindade, são os nossos atos. É o amor que semeamos nos corações, é o bem que fazemos às criaturas. Isso é que é o verdadeiro sentido da vida. O que vai pesar no nosso amanhã, na vida espiritual, é a nossa conduta para com o nosso semelhante. Pois é, Renato. E nós temos também enfocado no livro, o livro dos Espíritos, na questão 886, justamente, que Kardec faz a pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Agora, tem uma questão aí nesses 3 itens bastante interessante. Sim. É que foi analisado a etimologia dessas 3 palavras, que elas são muito confundidas atualmente. A benevolência quer dizer vontade de fazer o bem, que é o primeiro passo para a caridade, é a vontade de fazer o bem. Bene volere, que vem do grego volere, quer dizer vontade de fazer o bem. E isso quer dizer o quê? Se eu vejo uma pessoa com fome e eu quero ajudá-la, minha vontade é de dar-lhe comida. Se eu vejo alguém com sede e eu quero ajudá-la, minha vontade é de dar-lhe água. Mas isso aí já não é caridade. Isso é o primeiro passo, é a vontade de fazer o bem. Como eu vou fazer esse bem é que depende se isso vai ser caridade ou não. É por isso que tem esses outros 2 itens, que é a indulgência, que é a dulcer. Indulgência quer dizer a docilidade por dentro. É a pessoa como Cristo, que não olhava aquela pessoa que estava ali cheia de crimes, com a consciência culpada, com vários equívocos, não o julgava, não condenava, simplesmente transmitia doçura, amor, mostrava o caminho, né? E nada mais, não emitia julgamento, tratava aquela pessoa como um irmão, como um amigo querido, como todo mundo deve ser tratado. Isso é o segundo passo. E o terceiro é o perdão. Perdão quer dizer doar a mais. Esse prefixo per quer dizer mais. Por exemplo, vamos dizer permanecer. Todas as palavras que tem o per quer dizer continuidade, né? Insistir, persistir, insistir várias vezes. Esse per, ele significa doar a mais do que a pessoa imagina. E o perdoar é simplesmente você compreender o nível moral daquela criatura. Porque todo mundo que pratica o mal
pode observar isso. Ele faz o mal por desconhecer o bem, por ignorância. Porque quem conhece a luz jamais quer voltar para a escuridão, né? A maldade, ela só é a ausência do bem, e ela é temporária. A maldade, ela passa um dia, quando o espírito tem a sua consciência acordada, que a consciência nada mais é de que Deus em nós, né? Essa semente de perfeição que todas as criaturas têm. Renato, nós fizemos referências até o momento à caridade de ordem material, não é? Certo. Mas nós temos, que talvez seja uma forma muito comum, que é a caridade moral, não é? E como a gente poderia, em que momentos a gente pode praticar essa caridade moral, em que situações, como você poderia nos esclarecer sobre isso? É importante a gente lembrar que, como a caridade ela é o amor em movimento, a partir do momento que nós nos amamos, a gente já começa a fazer caridade conosco mesmo. Nos amar quer dizer querer o melhor para nós. Quando Jesus diz assim, amai ao próximo como a ti mesmo, ele coloca o primeiro padrão. Primeiro, você, para saber amar o próximo, você tem que se amar primeiro. O que é se amar? É querer o melhor para si. A partir do momento que você compreende o verdadeiro amor, o sentido da palavra amor, da caridade, é você querer o que você gostaria que fosse feito com você, você fizesse para os outros. E essa caridade moral está em tudo. Se eu não quero ser enganado, eu não engano. Se eu não quero ser roubado, eu não roubo. Se eu não quero ser julgado e condenado pelos meus erros, eu não condeno. E tudo na vida. Essa questão é muito completa, né? Caridade, você, para fazer caridade, não precisa você ter dinheiro, não. Não precisa você ser rico, não precisa você ter nada para doar. Uma vez eu estava fazendo uma palestra e a senhora levantou-se e disse: meu filho, eu sou tão pobre, não posso fazer caridade com ninguém. Eu digo: a senhora está enganada. Quantos velhinhos ficam num dia de domingo lá no asilo sem ter com quem conversar? Ir lá conversar, trocar uma experiência, falar com aquela pessoa, valorizar aquela pessoa, o aprendizado que ela tem, é caridade. A gentileza, ela é caridade quando você trata as pessoas bem. Eu, no Natal, recebi uma mensagem que eu nunca esqueci dessa mensagem. Foi de uma senhora que ela, toda vez que ia botar o carro no estacionamento, o zelador do estacionamento tinha uma vaga separada para ela. E ela agradecia, guardava o carro lá. Quando, em vez, dava um dinheirinho a ele, o nome dele era Seu Antônio. E quando foi um dia de Natal, na véspera de Natal, ela, voltando para casa, quando foi buscar o carro, ele estava fechando o estacionamento. Aí ela disse: Seu Antônio, o senhor está saindo, eu vou levar em casa, está chovendo. Aí deu uma carona para ele. Quando chegou no caminho, ela comentou: olha, Seu Antônio, o senhor me perdoa, que eu não tenho lhe remunerado como deveria, porque o senhor me ajuda tanto, toda vez que eu chego com o meu carro, o senhor tem uma vaga para mim. Eu não tenho lhe dado dinheiro sempre, porque eu estou com as dificuldades financeiras e tudo. Aí ele olhou para ela e disse: e a senhora pensa que eu separo uma vaga do carro para a senhora toda vez, por causa do dinheiro que a senhora me dá? Aí ela olhou assim e disse: não. Disse: não. Eu faço isso porque aqui nesse estacionamento passam mais de 500 pessoas. E a senhora é a única pessoa que fala comigo. Me pergunta como eu estou, como está o meu dia, pergunta pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, se preocupa comigo, e isso para mim é que é o mais valoroso. Então, como as pessoas hoje necessitam de um bom dia, boa tarde, como vai você? Pessoas que trabalham para a gente todos os dias,
que todos os dias preparam nossa comida, nosso alimento. O que é que custa estender a mão, dar um abraço, dizer muito obrigado? E são maneiras da gente quebrar os nossos paradigmas antigos, as nossas condutas equivocadas do passado e passar a amar mais o nosso semelhante. Pois é, então, às vezes atos que de significado, de aparência tão singela, mas que tem um valor, não é, para o outro. Muito grande. Muito grande. Um bom dia, um sorriso, uma palavra de estímulo, de reconhecimento dos valores, que isso a gente não sabe fazer. A gente normalmente aponta as limitações, mas as qualidades, o esforço que a pessoa tem empreendido para se melhorar, para se promover profissionalmente, se promover como um ser, né? Como um ser espiritual que como um ser humano. Então a gente não reconhece, não é? E não valoriza. Às vezes a gente vê nas pessoas puramente objetos, não é? Profissionais, sem nos recordarmos que por trás daquele profissional que está exercendo a sua função há um ser humano, não é? Dotado como nós de necessidades de reconhecimento, de atenção, de afeto. É muito importante isso, não é, Renato? Não tenha dúvida. A atenção que a gente dá, um bom dia, um sorriso, isso são formas maravilhosas de caridade, não é? E que tem um valor muito grande. Às vezes você escutar alguém, às vezes a pessoa não está querendo nem ouvir nada, está querendo ser apenas ouvida, né? Colocar para fora alguma coisa, alguma mágoa, um ressentimento, uma angústia. E só aquilo já alivia a sua tensão, o seu estresse, a sua angústia. E às vezes nem sempre a gente se disponibiliza a agir dessa forma. Eu me lembro de uma experiência, isso agora recente, se não me falha a memória, de um psicólogo que ele na USP ficou durante um período, que eu não sei bem, uma semana, ele travestido de um serviçal, de uma pessoa que limpava, cuidava da limpeza e tal. Ele se usou um disfarce, né? E as pessoas não o identificavam, via como se fosse a pessoa que estava ali na condição de serviços gerais. E ele disse que foram momentos assim de muita angústia, porque ele não era enxergado, ele não era visto, era como se ele não existisse. E realmente é isso mesmo. Às vezes essas pessoas vivem num anonimato, né, em termos de atenção, de um olhar, de um bom dia, que é imenso, né? Quantas vezes a gente trata melhor as pessoas da rua, que chegam na nossa casa de visita, do que as nossas pessoas que estão dentro do nosso próprio lar, né? Você vê 2 pesos e 2 medidas. Às vezes a pessoa vai visitar, meu querido, chegue, entre, seja bem-vindo, você quer um cafezinho, quer não sei o quê, bom dia, boa tarde, aquela coisa. E às vezes a gente tem pessoas que estão conosco todos os dias e a gente não tem um cuidado de dar bom dia, fulano, né? Boa tarde, tudo bem, né? Isso são coisas tão simples, mas que fazem uma diferença muito grande lá no final. Pois é, isso e no meio familiar parece que a gente negligencia muito mais isso, não é? Essa atenção que é muito importante, essa atenção que é muito importante, esse cuidado, não é? No trato, o bom dia, um abraço, um filho, um beijo na esposa, no esposo, são atos assim de afeto que a gente não
não utiliza, não valoriza. Interessante é que a gente gosta de ser tratado dessa maneira, mas a gente não se dispõe a tratar os outros dessa forma, não é? Veja só como é o nosso egoísmo. Como o ser humano precisa ainda se trabalhar. Tem um diretor de novela muito famoso no Brasil, chamado Jorge Fernando, da Rede Globo de televisão, que hoje é espírita e tudo. E ele esteve num programa de TV muito famoso do Jô Soares, e o Jô Soares interrogou-lo: mas Jorge, você agora é espírita? O que foi que houve para você se tornar espírita? Ele disse: eu cheguei na doutrina espírita através da dor, porque eu cheguei muito tarde em casa certa noite, 2 horas da manhã, tinha acabado de trabalhar, e eu disse para minha funcionária, disse: olha, quem ligar para mim, eu não estou para ninguém, não estou para ninguém. E o telefone tocou em seguida, e ele não, disse: olha, não estou, morri, não estou aqui. E aquele telefonema era de um amigo dele, que no outro dia pela manhã foi o último telefonema que ele deu antes de tirar a própria vida. E se ele tivesse conversado com aquela criatura, poderia ter mudado tudo. E ele ficou com um drama de consciência muito grande de não ter atendido aquele telefonema, não ter feito a caridade de ouvir aquele amigo que o procurava. E a partir daí ele procurou. Estava com uma questão de angústia muito grande pela própria conduta, não se perdoava, que é também uma falta de caridade para conosco mesmo, quando a gente não se perdoa, né? Porque tem muitas pessoas que guardam culpas, né? Então, o que é que acontece? Aí ele procurou uma casa espírita, fez um atendimento fraterno, tomou passes, gostou da doutrina e ficou, e hoje ele é espírita, né? Praticante assim, frequenta bastante a casa espírita, inclusive está promovendo o acesso do conhecimento espírita na TV. Ou seja, essa novela Alto Astral é dirigida por ele, né? Então, interessante é que nós podemos ser uma pessoa, ser um agente de Jesus na sociedade. Nós podemos ser um instrumento para a espiritualidade e ajudar as pessoas. Isso com a prece, com a oração. Às vezes a gente tem sensibilidade, você está numa fila de um banco, vem um pensamento desequilibrado. Às vezes não é seu, é de alguém que está ali por perto. Você aprende a se reconhecer. Não, esse pensamento não é meu. Faz uma prece. É um ato de caridade, uma prece. Como nós necessitamos orar por quem já desencarnou e não sabe, continua no materialismo, muitos andando por aí achando que estão encarnados, precisa de oração, né? Então são muitas formas que nós temos para fazer caridade. Muito bem, Renato. Eu estava me lembrando de um detalhe aqui. Uma coisa que a gente não costuma, digamos assim, fazer é abraçar as pessoas, não é? Com certeza. É muito raro isso. As pessoas parecem que encontram-se armadas, né? Com as mãos assim, como se estivessem criando uma barreira, né? Para que o outro não se aproximasse. E eu acho a eficácia do abraço muito grande. Não é aquele abraço fruto do acaso, é um abraço carregado mesmo dos melhores sentimentos. Nem é um abraço sensual, não é isso, mas um abraço fraterno, não é? Um abraço onde você passa a sua energia positiva para o outro. Eu acho isso um gesto extremamente bonito, belo, né? Com certeza. Eu gosto um pouquinho de abraçar, viu? Num ambiente estranho, onde a gente não conhece as pessoas e não sabe como seria compreendido, evidentemente a gente se resguarda. Mas, por exemplo, no meio espírita, onde as pessoas entendem e há uma
a amizade entre nós, o conhecimento, a fraternidade. Então, eu acho isso muito importante e eu procuro pôr em prática isso daí. Não é só a mulher, não, é o homem também, porque às vezes a gente guarda até um certo preconceito, né? Não, abraçar um homem e tal, não tem nada disso, você está abraçando um ser igual a você, né? Com certeza. Então a gente se despir dessa ideia equivocada e pobre e exercitar isso daí é maravilhoso. Isso dá um resultado em termos de acolhimento, de simpatia, de aceitação muito grande. Então vamos praticar isso daí com o sentimento de fraternidade, de pureza, não é? Não tenha dúvida, isso é maravilhoso, não é? Ali, Renata, chegando aqui na hora de um intervalo, para depois a gente retornar atendendo aqui as perguntas de alguns ouvintes nossos, tá bom? E, Márcio, com todo prazer. O Márcio tem uma musicazinha aqui suave e para nós. Tem a vinheta da hora certa, Márcio? Não? Então vamos anunciar. São no nosso horário aqui de Maceió, que não é o horário de verão, são 17 horas e 1 minuto. 18 horas e 1 minuto é o horário de verão, o horário de Brasília. Saiba o que fazer para não deixar a dengue entrar na sua casa. Mantenha seu quintal sempre limpo. O mosquito bota seus ovos em qualquer lugar que junte água. Não deixe juntar água nos vasos e troque as plantas aquáticas por plantas de terra. O melhor remédio é a prevenção. Colabore para viver bem na sua cidade.
Leones Soares. Estamos nós de volta com o programa Conversa Fraterna, hoje recebendo o nosso querido amigo Renato Holanda, e estamos conversando sobre o tema A Verdadeira Caridade. Renato, nós já temos aqui conosco algumas perguntas fruto da demanda dos nossos ouvintes e nós gostaríamos de trazê-las para que a gente possa conversar, discutir e responder na medida da nossa compreensão. A primeira pergunta, ela vem de Beto Lira, da Bolívia, e ele pergunta o seguinte: como devemos vivenciar uma verdadeira caridade em Jesus? Dedicar nossa vida ao próximo, como nos ensinou Paulo, ainda que eu falasse a língua dos homens e tal, sou como o bronze que sou, ou como o símbolo que retine. A nossa doutrina, ela vivencia esta caridade. As casas espíritas fazem esse trabalho. Por que a gente não vê, não ouve sobre nossos trabalhos de caridade? Proferir palestras é praticar a verdadeira caridade, porque o que eu observo são somente palestras. Certo. É o Beto Lira. Muito bem, Beto, um grande abraço para você. É importante que possamos separar, Beto, a princípio, uma coisa da outra. Vamos dar um exemplo. A doutrina espírita, ela é a terceira revelação prometida por Jesus para a Terra. Ela é o cristianismo redivivo na sua pureza, na sua essência, porque o cristianismo, ao longo dos tempos, ele foi conturbado pelo ser humano, que se promovia guerras em nome de Jesus, matavam-se pessoas em nome de Jesus, que não tem nada a ver com Jesus. E a doutrina dos Espíritos, ela veio resgatar essa pureza, essa simplicidade do cristianismo. A doutrina em si, ela é puríssima. O seu Pentateuco, dos seus livros, codificado por Kardec, é maravilhoso. Até hoje, tudo que a doutrina ensina tem sido constatado pela ciência, certo? Agora tem um detalhe: separar a doutrina dos trabalhadores. E vamos dar um exemplo, viu, Beto? Vamos dar um exemplo para você. Eu sou expositor, eu faço palestras. Se eu estiver fazendo uma palestra num centro com amor, com sinceridade, com vontade de ajudar aqueles irmãos, com um sentimento desinteressado, somente vontade de ajudar, como a caridade ensina, como Jesus nos ensina, e mérito para mim, que quem está saindo beneficiado da história sou eu, certo? Agora, se eu vou fazer uma palestra e eu falo uma abobrinha, uma coisa que não corresponde ao que a doutrina espírita ensina, deficiência minha, não da doutrina, porque a doutrina, ela é pura. E a orientação é que todas as casas espíritas possuem trabalhos sociais, tanto trabalho na área da promoção social como assistência social. Qual a diferença? Assistência social é você levar um pão para quem está com fome. Promoção social é você dar um curso, por exemplo, de corte e costura, para ensinar as mães a fazer costuras e poder comercializar para melhorar a sua condição de vida. Não é? Isso é promoção social. Toda casa espírita casas que são espírita, que eu estou falando, porque espiritismo só existe um, que foi criado por Allan Kardec. Não existe outra religião com esse nome, né? Então, casa espírita, toda ela tem um trabalho de caridade veemente, né? Se vê aqui na nossa cidade, Beto, à noite, sair rondas da caridade, com aquelas senhoras da sociedade, aquelas pessoas que têm condições, nos seus carros,
com caldeirões de sopa, levando pão, levando uma palavrinha do Evangelho, dialogando com as pessoas, levando café. Então, são muitos trabalhos, né? E a gente tem a oportunidade de participar. E eu digo para você, viu, Beto, você participar de um trabalho de caridade, você sai tão recompensado que parece que quem recebeu foi você. Não foi nem você que deu alguma coisa, nem que ajudou com nada. Pois é, Beto, a sua pergunta é interessante. E Beto, a gente tem que se colocar nas diversas situações, não é? E ver que o que nos cabe realizar, não é? E se autoanalisar em relação à nossa posição, o que é que a gente tem feito no sentido de pôr em prática aquilo que já chegou ao nosso coração, à nossa mente. O outro, o que é que ele está fazendo, é problema dele, não é? Então, o palestrante, se ele está ali falando, transmitindo, sem viver o que ele está proferindo, é lamentável. Agora é um problema dele, né? É um Com problema certeza. dele. Ele vai colher as consequências do erro que ele está cometendo. O que nos compete é a gente aproveitar o de bom que ele está ali transmitindo, não é? Com certeza. E vivenciar, né? Porque Deus nos dá, viu, Leone? É importante que para todos nós, Deus nos dá o livre-arbítrio, né? Mas em consequência nos dá a responsabilidade. Tudo que a gente faz, a gente responde. Pelo que nós semeamos, nós vamos colher. Não é outra pessoa que vai colher. São as leis da vida, né? Nós temos mais perguntas aqui, pois viu, não. Renato? Beto, obrigado pela sua participação. Esperamos que você tenha sido atendido na sua demanda. Então a pergunta a questão aqui proposta é de Fernando, aqui de Maceió. Ele diz o seguinte: sou evangélico, amo ajudar os irmãos. Por que não achamos muito mais nas religiões trabalhos de auxílio ao próximo? Esse é o modelo de Cristo, pregar e não fazer? Muito bem. Fernando, um grande abraço para você. Olha só, o ser humano em si, viu, Fernando, ele ainda é muito egóico, ele ainda é muito egoísta. O egoísmo ainda é a maior chaga da humanidade hoje, de uma maneira em geral. Nós estamos aqui com o objetivo de vencer esse egoísmo, de nos melhorar ao ponto de colocarmos sempre a prioridade no próximo, fazer aos outros o que gostaria que fosse feito conosco mesmo. Isso é que Jesus nos ensinou e o que deve ser a nossa meta de vida. Na doutrina espírita, meu prezado irmão Fernando, existe em toda casa espírita, realmente casa espírita, que são federalizadas, que trabalham com a doutrina espírita, que é a doutrina codificada por Allan Kardec. Normalmente todas elas têm trabalhos sociais bastante abrangentes. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu trabalho no Grupo Espírita Oscar Menezes de Mendonça. Lá nós temos uma semana inteira de atividades. Temos atendimento fraterno na quarta-feira, temos estudos constantemente. O atendimento fraterno é para as pessoas se consultarem. Temos ronda da caridade na terça-feira à noite. No sábado é o dia todo de movimentação. De manhã são as velhinhas que vão do Evangelho, vão receber alimento e também a palavra do Evangelho, tomar um passe, ouvir uma palestra. À tarde nós temos trabalhos com crianças da favela, crianças pobres, que muitas vezes vão ouvir a palavra de Jesus, porque a pessoa tendo a palavra de Jesus, tendo os ensinamentos do bem, se desvia dos caminhos equivocados. Se você evangeliza a sua criança, o seu filho,
você evita sofrimentos para ele no futuro, porque ele vai passar a ter uma visão de Deus. E diante de qualquer dificuldade, ele vai buscar a Deus, porque ele sabe que ele é amado por Deus e por Jesus. Então, é muito bonito hoje o trabalho que é feito também com os evangélicos. Tem muitos evangélicos que se reúnem para fazer voluntariado, né? Nessa parábola que nós citamos hoje, do bom samaritano, retira todo o rótulo religioso. Jesus disse: faça o bem, ame o próximo, perdoe, faça aos outros o que gostaria que fosse feito com você, que essa é a maior das religiões, é o amor ensinado por Jesus. Obrigado, Fernando, pela sua participação. Temos também uma pergunta de Beto. Beto mora no Recife. E ele coloca o seguinte: qual a verdadeira caridade segundo a doutrina espírita? Meu prezado Beto, a doutrina espírita, ela é eminentemente cristã. Toda ela foi presidida por Jesus de Nazaré, certo? Que já no próprio Evangelho fala do Consolador prometido, que vai vir à Terra, que é justamente a doutrina espírita. E a moral do Cristo, ela é a verdadeira caridade. A conduta do Cristo é a conduta da caridade. E Jesus viveu, exemplificou e viveu a caridade em todos os instantes da sua vida. Então, o modelo da verdadeira caridade é o modelo vivido por Jesus. Não é caridade de doar algo. Se puder doar algo, melhor. Ótimo. Mas se não puder, doa um braço, doa ouvidos para ouvir, né? Doa atenção, carinho, respeito, perdão. Porque as pessoas necessitam de compreensão. E era isso que Jesus dava. Compreendia o ser humano nas suas dificuldades. Quando um criminoso se aproximava do Cristo, ele não ia para esse criminoso com o julgamento do crime, como muitos de nós ainda faz. A gente vê o criminoso como um criminoso eterno. Alguém que cometeu um erro e pagou por sua pena na prisão, ele tenta reerguer a sua vida aqui fora e não consegue, porque a sociedade bota um rótulo de presidiário e não dá oportunidade. Então, a doutrina espírita, o modelo de caridade é um modelo de caridade do Cristo. É oportunizar o bem, é estender as mãos para que aqueles que estão caídos se ergam, como Jesus fez com Maria de Magdala, que era uma e passou a ser um espírito luminar, como ele fez com Paulo de Tarso, que era um perseguidor, matador dos cristãos, e muitos exemplos. Zaqueu, o homem que cobrava impostos, todos encontraram no Cristo o amigo sincero, que abraça, que respeita, que oportuniza a condição de se melhorar e de ser feliz. Esse é o grande objetivo de todos nós. Nós nos reportamos a questão já mencionada do Livro dos Espíritos, não é? Quando pergunta Kardec qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, que é como entende a doutrina dos Espíritos, né? Justamente. Você recordou: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. É o BIP, né? É o BIP. Benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. É isso aí, viu, meu amigo? O nosso querido amigo Beto, do Recife. Obrigado, Beto, pela sua participação. Temos uma questão também do Luiz, aqui de Maceió.
O Luiz pergunta o seguinte: boa tarde, gostaria de saber por que na doutrina espírita, no que se refere à parte social, é dado o alimento na rua e depois não é feito o acompanhamento ao assistido. Este é o modelo de caridade? Por que não se observa cursos e preparatórios para dar dignidade a irmão necessitado? Pergunta feita por Luiz de Maceió. Muito bem, Luiz. Olha, mais uma vez a gente coloca aquilo que colocamos em uma pergunta anterior. Uma coisa é a doutrina espírita, outra coisa são a conduta das pessoas. Às vezes um centro, ele não está estruturado com quantidade de trabalhadores para fazer esse trabalho de promoção social como seria o ideal. Mas já existe um começo, já existe um início. A orientação da FEB, da Federação Espírita Brasileira, é que os centros espíritas não trabalhem só com assistência social, mas com a promoção social, que é isso que você falou. Por exemplo, você fazer um curso de informática, trazer as pessoas para aprender a mexer com o computador, para poder se qualificar, para poder trabalhar. Você trazer as pessoas de uma condição difícil, às vezes, para receber uma assistência, para melhorar a sua condição de vida, acessar as políticas públicas que existem do próprio governo, que muitas vezes falta informação. Tudo isso aí são recomendações da Federação Espírita Brasileira, mas nem sempre todos os centros têm uma infraestrutura para atender a todo mundo, principalmente por conta de um fator, viu, meu irmão? É que as casas espíritas, elas não trabalham com dinheiro. Se você chegar numa casa que se diz espírita e cobrarem 1 centavo, pode dar meia volta e ir embora, porque não é casa espírita. Casa espírita é dar de graça o que de graça recebeu. Então não existe dinheiro em casa espírita. Quem quiser participar das casas espíritas e quiser depois fazer uma doação, tudo bem, é a vontade da pessoa. Vou fazer uma doação para ajudar na limpeza da casa, porque tudo tem custos. Mas não existe nenhuma espécie de taxa, não se cobra nada das pessoas. Tudo na casa espírita é gratuito, é por amor. E por isso que não se tem uma grande estrutura, porque o pessoal não trabalha com a parte financeira. Muito bem, Renato. Uma coisa que a gente observa, Renato, com a evolução dos tempos, com o passar dos anos, é que a sociedade, aos poucos, vai se organizando, não é? E os nossos problemas relativos a, eu diria, sobrevivência, vão sendo amenizados, não é? Hoje a gente vê menos miséria, ainda vê muita, mas menos fome, não é? Ainda falta mais à sociedade organizada mais justiça, não é? Mais ações no sentido de resolver esse problema que tanto nos angustia, não é? O problema da perda muito grande de alimentos, né? Outra coisa que muito nos grave falta, isso, né? Ainda a educação necessária. Enfim, as políticas públicas que nem sempre conseguem atingir os seus objetivos finais, ficam como que no meio do caminho, mas aos poucos a gente vai resolvendo esse problema. Agora, para isso é fundamental a nossa educação, a nossa transformação, não é? Porque eu acho isso, é uma coisa que talvez só os nossos dirigentes não alcancem. Sem a educação, a gente não pode ter cidadania, não pode ter saúde, não pode ter nada, trabalho, nada. Não pode ter transporte público, porque a gente vai, estraga, depreda, incendeia. Então, há necessidade realmente de uma educação nossa nesse sentido, não é? De sermos cidadãos conscientes dos nossos direitos e dos nossos deveres, porque ultimamente a gente só ouve falar
em direito. Eu me sinto muitas vezes até incomodado com isso. Só se fala em direito, não há deveres. Num país onde todo mundo só tem direito, para onde a gente vai, né? Com certeza. Infelizmente isso é muito explorado. Mas no meu entendimento, Renato, além disso, mais do que isso, a gente precisa de vivenciarmos os ensinamentos de Jesus, né? Que a gente tem receio, tem vergonha de falar nisso fora do templo religioso, né? Mas os ensinamentos do Jesus são extremamente úteis a nós no nosso dia a dia, na nossa educação, no nosso senso de responsabilidade, de cumprimento dos nossos deveres, né? Do exercício do amor, da caridade. Então a gente precisa muito disso. Às vezes a gente está só preocupado com a fome, com o emprego, que é justo que haja essa preocupação, porque são necessidades assim as mais básicas, não é? Mas é importante a gente estar atento para essas necessidades, para a promoção do ser humano na sua integralidade. Com certeza. Não é verdade? Não tenha dúvida, e isso é muito importante, né? Como eu falei, a Federação Espírita Brasileira, nas suas orientações às casas espíritas, até na própria Federação Espírita Alagoana, tem um departamento só para isso aí, né? Promoção social, para melhorar as condições de vida das pessoas. E a informação, ela está dentro desse contexto com uma importância muito grande. O ser humano informado, ele conhece os seus direitos e conhece os seus deveres, né? Ele tem que estar sintonizado com o que ele pode aprender. Hoje existem muitas coisas que são acessíveis aí, que o próprio governo, o poder público proporciona. Agora é preciso as pessoas se interessarem, né? Correr atrás, porque as coisas já foram bem piores, hoje já estão melhores, como você mencionou. E mais adiante, como já aconteceu em outros países mais organizados, não é? Esse problema da justiça social já foi resolvido, já foi equacionado, né? Mas ainda assim deixou de haver a necessidade da prática da caridade? Não, porque a caridade, como nós já comentamos, ela não se restringe ao aspecto material, e ela se estende aos aspectos morais, não é? Então, nesses países, a gente se observa muitas vezes o problema do abandono, não é? Os idosos como que abandonados, é verdade. A droga campeando, né? O número grande de suicídios oriundos da solidão, do vazio nas pessoas. E isso a gente vê, e são países tidos como evoluídos, né, onde a educação formal ela é muito eficiente, mas não é só isso. A gente aí volta à questão do Evangelho. Não é só o Evangelho para nos dar, nos preencher efetivamente, preencher esse vazio que todos nós sentimos do ponto de vista existencial, dando significado à vida, não é? Fazendo com que a gente viva com entusiasmo, com amor, que a gente encontre finalidade em viver. Então, o problema da preocupação da fome em si é importantíssimo, mas uma vez esse problema resolvido, a gente tem outros que são também muito sérios a serem resolvidos, não é isso? Não tenha dúvida, hoje o problema muito grave é a questão das drogas, né? Todos os problemas que levam os homens e as mulheres a desvios de comportamento encontram a sua solução no conteúdo moral trazido por Jesus, no amor, nos sentimentos nobres, né, nos ensinamentos que o Cristo nos oferta, para que nós possamos ter uma vida de plenitude, uma vida de alegria. Então, a partir do momento em que se tem fé, a fé ela tem removido montanhas,
Não montanhas físicas, mas montanhas de problemas. Jesus colocou uma semente de mostarda como maior exemplo disso. Se quando tiveres a fé semelhante a do tamanho de uma semente de mostarda, sereis capaz de remover uma montanha. Ou seja, nós precisamos ter fé. Seja quem for que esteja com dificuldade, quando a gente tem fé em Deus e acredita e faz por onde também, a divindade nos adianta uma condição de melhoria. A espiritualidade trabalha pela nossa felicidade. Agora é preciso a nossa vontade para perseguir uma melhora. Essencialmente nos preocupar com ele, né? Formando os jovens, né? Para que a gente no futuro tenha pessoas mais aptas, que tenham uma percepção mais ampla da vida, né? Não se restringindo só ao problema do comer, do beber e do dormir, né? E nos propiciando oportunidades mais amplas de vida, não é? De uma vida saudável, de uma vida plena, como se refere o Evangelho, né? A vida em abundância, né? Com certeza. É interessante lembrar que o futuro do nosso país, do futuro desse planeta, estão nas crianças, né? Então, nós precisamos investir o melhor de nós nas crianças, principalmente colocando o Evangelho como o mais importante em termos de ensinamento. Porque hoje, como é comum as pessoas fazer suas crianças adorarem os times de futebol. A criança grita, Mengo, Mengo, sabe até o nome do time, tem 2 anos de idade, já sabe o nome do time. Veste a camisa do time, mas não veste a camisa de Jesus e não chama o nome Jesus, né? E não existe caminho para a felicidade senão o que Jesus nos trouxe. Ninguém virá ao Pai senão por mim, ele disse. E é a grande verdade, porque a gente corre para um lado e para o outro e só encontra a saída dos problemas nos ensinamentos do Cristo. Isso é extremamente palpável. As palavras do Cristo atravessaram séculos e séculos e hoje elas são vivas. São flâmulas vivas, chamejantes, convidando a gente à reforma íntima, à mudança de conduta, né? Então precisamos fazer isso e exemplificar para as crianças, porque criança faz o que o pai faz. Eu não posso dizer para o meu filho, não minta, e dizer para ele quando eu estiver em casa assim, assistindo o jornal, dizer, olha, se ligar para mim, diga que eu não estou. Eu estou ensinando a mentir. Então, a minha conduta como pai é para o meu filho um referencial para o amanhã dele. Então, é importante que o Evangelho seja vivido por todos nós que queremos ser felizes. Todos nós. Muito bem, Renato. Nós gostaríamos de agradecer a Damiana, que está nos enviando aqui um recado no mural de recados do portal, da rádio, nos estimulando no nosso trabalho. Obrigado, Damiana, que Jesus nos abençoe e nos dê mais luzes a todos nós, não é? E nos dê também o entusiasmo de vivenciarmos cada vez mais no nosso dia a dia, em todas as situações do nosso dia, essa grande verdade
que Jesus nos traz no seu Evangelho, né? Que aquela lição maravilhosa do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Obrigado mais uma vez, Damiana. O nosso diretor está pedindo para que a gente avise que já houve umas 3 quedas no site, não é? No servidor, exatamente pelo número de acessos muito grande, né? Que houve um congestionamento, mas que esse problema está sendo resolvido, estão sendo buscadas soluções técnicas para possibilitar um número de acessos maior. Renato, pois não, meu irmão. De que forma você enxerga a evolução nossa no aspecto da nossa transformação? Porque a gente sintoniza os meios de comunicação tradicionais e a gente ouve só desestímulo, notícias negativas, de corrupção, de roubo, né, as autoridades mentindo, que eu acho isso uma coisa horrível, né, para a nossa sociedade, sobretudo para os mais jovens que vão aprendendo esse tipo de conduta, não é? E como você vê essa evolução? Sobretudo, que legado nós estamos deixando enquanto sociedade para esses mais novos que estão chegando agora? É importante que nós possamos passar tudo isso que a gente ouve, que a gente vê, pelo crivo da razão. Olha só, importante lembrar e situar os nossos ouvintes que estão online pelo mundo inteiro, escutando neste momento a Rádio Brasil Espírita, que isso, há 20 anos atrás, não era possível. Há 30 anos atrás, não era possível. E hoje é. Você com smartphone na rua, escuta qualquer emissora de rádio do mundo inteiro. Então, a quantidade de informações que chegam é imensa. Não dá para digerir tudo de uma vez. Porque você tem quantas localidades? Você tem 7 bilhões de espíritos encarnados vivendo no planeta Terra. E eu digo para vocês com a máxima certeza, eles nunca foram tão bondosos, tão amorosos como são hoje. Porque no passado, não muito longínquo, aqui no estado de Alagoas mesmo, mais ou menos em 1850, 860, em torno de 200 anos por aí, menos de 200 anos, né? O nosso divertimento dia de domingo era ir ali para a Praça Deodoro, dar uma chibatadazinha nas costas de um escravo daquele que ficava ali só para o nosso deleite. Tal era a crueldade das criaturas da época, que não eram outros não, eram nós mesmos, né? Em outras condições. Vamos lembrar da Idade Média. Os primeiros cristãos, para assim se chamarem cristãos, teriam que dar suas vidas nos grandes círculos romanos, comido pelos leões e aplaudido pelo povo, porque o povo lotava os grandes círculos romanos com 300 mil pessoas, do tamanho de 3 Maracanã, lotado, para aplaudir. Pega aquele, come aquele outro. Tal era a crueldade dessa humanidade desse tempo. Recentemente, na década de 40, nós vimos a Segunda Guerra Mundial acabar com a vida, fazer desencarnar 20 milhões de judeus de uma maneira execrável, lamentável, pela ignomínia humana, pela falta de amor,
Porque essas pessoas com um sentimento atrasado. Mas é importante lembrar que nós somos regidos pelas leis divinas. A doutrina dos Espíritos, ela nos mostra que não existe por acaso. Tudo está interligado, tudo tem o seu porquê. Se acontece, seja o que for, só acontece com aqueles que têm compromisso na lei. Tanto é que uma senhora caiu do 10º andar, grávida, foi limpar uma vidraça, despencou do 10º andar, com 5 meses de grávida, e não morreu nem ela, nem a criança. Teve alguns arranhões, porque caiu em cima da copa de uma árvore. Por que isso aconteceu? Porque ela não tinha compromisso na lei de desencarnar daquela forma. Se tivesse, ela levava uma topada e desencarnava, porque as coisas só acontecem quando tem de acontecer. Então precisamos ter esperança, ter amor no coração e olhar o que é bom, né? Reter na nossa mente o que é bom, o que é positivo para nós. Muito bem, Renato. Nós temos ainda aqui um aviso, já estamos nos aproximando da hora de encerramento, com relação à realização do 5º Campo do Brito Espírita em Sergipe, a se realizar agora no mês de novembro, não é? No período, deixa-me ver aqui no cartaz o período do evento, nos dias 29 e 30 de novembro. Esse evento nós já estivemos presente e ele é muito interessante, né? Eu acho que já é o 5º, já se tornou um evento no calendário nacional, né? Porque para lá acorrem pessoas de diversos estados do nosso país, e é um evento organizado assim com muito carinho, com muito amor. Os palestrantes convidados são muito, muito bons, há muita cultura também, muita arte, não é? É um trabalho organizado pelo nosso querido Chico, e é feito assim com muito carinho. O Chico trabalha, ele e sua equipe, durante o ano todo na realização desse evento. E se Deus quiser, a Rádio Brasil Espírita está lá, transmitindo ao vivo, como foi feito o ano passado. Renato, nós já chegamos aqui ao final do nosso horário, e a gente gostaria que você apresentasse as suas considerações finais. Muito bem, Leone, um grande abraço para você. Fiquei muito feliz de retornar aqui ao programa. Um abraço para o Márcio, toda a equipe da Rádio Brasil Espírita, que faz esse trabalho importantíssimo para o momento atual, levando a doutrina espírita a muitas distâncias. E nós também somos parceiros nesse trabalho de divulgação. Também temos programas aqui em Alagoas no Rádio AM, né? Na Rádio Difusora, o programa Momento Espírita, na Rádio Difusora AM 960, todos os domingos de 8h45 às 10 da manhã, e na Rádio Correio em AM 1200, domingo também de 8 da noite às 10 da noite. Nós fazemos um trabalho com a equipe maravilhosa, pessoal, todo mundo da federação, e com certeza o conhecimento espírita, ele é libertador, porque Jesus nos disse que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quando você conhece a realidade que a doutrina nos ensina sobre a vida espiritual, você se liberta de muitos medos, de muitos equívocos que anteriormente nós trazíamos conosco, né?
passa a ser desmistificado. Então, o importante é que essa mensagem possa se expandir aos corações, e a doutrina diz assim: fora da caridade não há salvação. Ou seja, queremos ser felizes, amemos o próximo. Queremos estar bem, fazemos o bem ao próximo. O próximo quem é? Todo mundo que está perto da gente, né? Nós podemos ser, na nossa proposta, na proposta do Cristo, instrumentos dele, onde nós podemos estar, desde que possamos estar em sintonia com os espíritos amigos que trabalham incessantemente para que a humanidade trilhe o caminho da libertação, que é o caminho do ensinamento cristão, que é o caminho também do amor e da caridade, tudo na mesma via, tudo no mesmo caminho. Que Jesus possa abençoar a todos. A gente agradece essa oportunidade e com certeza estamos às ordens. Sempre que precisar da nossa participação, nós viremos aqui com todo prazer. Obrigado, Renato, por mais esta sua participação no nosso programa. Obrigado pela sua contribuição, e que você continue um estudioso, não é, que é da doutrina espírita, e divulgador. Isso é muito gratificante, em ter um companheiro assim com essa disposição. Agradecemos ao Márcio pela pelo apoio aqui na retaguarda. Agradecemos aos nossos ouvintes pela audiência, particularmente aqueles que enviaram as suas perguntas. O nosso carinho para a Damiana pelo seu estímulo. Adriana, que Jesus nos abençoe, nos fortifique, não é? na nossa caminhada, nos nossos propósitos de melhoria interior. E, sobretudo, agradecemos a Deus pela vida, pelo amor, pela família, pelo trabalho, pelos amigos, pelas dificuldades que tanto nos enriquecem, né? Que tanto nos auxiliam a irmos para a frente e não ficarmos parados. Então, que Jesus continue como o nosso modelo e guia espiritual. Uma boa tarde a todos. A RBE agradece aos mais de 10 mil aplicativos baixados no Google Play. Agora caminhamos para 50 mil. Venha fazer parte com a gente. Convide seus amigos a baixarem. Deixe seu comentário, sua avaliação. Vamos juntos iluminar consciências. Rádio Brasil Espírita. 3 anos no ar.